Glória a Deus, louvado seja o teu nome. Vamos dar início ao nosso devocional. Na passagem de hoje, estaremos lendo o livro de Lucas, capítulo 8, versículo 26 ao versículo 37. O Evangelho de Lucas foi escrito por volta de 63 d.C. para um público não judeu. O autor é Lucas, um médico e um homem altamente educado. Lucas descreveu e registrou o início da vida de Jesus antes de compartilhar os muitos sinais e maravilhas que Jesus realizou diante de judeus e gentios. Lucas, capítulo 8, versículo 26. Navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente a Galileia. Versículo 27. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Versículo 28. Quando viu Jesus, gritou, prostou-se aos seus pés e disse em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Versículo 29. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Versículo 30. Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. Versículo 31. E implorava-lhe que não os mandasse para o abismo. Versículo 32. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus lhe deu a permissão. Versículo 33. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Versículo 34. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. Versículo 35. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Versículo 36. Os que o tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Versículo 37. Então todo o povo da região dos Gadarenos suplicou a Jesus que se retirasse porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. O nosso devocional de hoje tem como título A Cura de um Endemoniado. Todos nós temos personalidades diferentes e dons espirituais diversos. Alguns são mestres, alguns são pastores, outros amam a profecia e abrem novos caminhos com uma unção apostólica. Quando se trata de evangelismo, embora não sejamos todos evangelistas, somos todos chamados a proclamar o evangelho. Se Jesus nos trouxe palavras de encorajamento enquanto nós preparamos para começar nosso dia hoje, ele diria o seguinte: vá e compartilhe minha história através da sua vida. Deus nos confiou a história do miraculoso trabalho dele em nós, e ele nos chama para compartilhar com outras pessoas. No entanto, o medo, a incerteza e a ansiedade costumam nos atrapalhar nisso. Pode parecer uma obrigação passada ao invés de uma comissão poderosa. Aceitamos sua cura, mas nem sempre ouvimos sua voz para transmitir essa cura a outros. Na passagem de hoje, o endemoniado que foi curado experimentou os mesmos sentimentos. Este homem havia sido atormentado, vivendo excluído e à margem da sociedade por anos, nu e envergonhado, perambulando em meio aos túmulos,
Depois que ele encontrou Jesus e Jesus o libertou da opressão maligna, ele ficou tão engrandecido ao Senhor que pediu para segui-lo. Mas Jesus tinha outros planos e lhe disse para ir e compartilhar sobre o que havia acontecido. A terrível provação que aquele homem vivenciou tornou-se um forte testemunho de transformação que evidenciava a glória e o poder do reino de Deus. O passado triste deste homem fazia parte do plano de Deus para o seu futuro e para propósitos eternos. Seu futuro foi viver uma vida compartilhando sobre a fidelidade e a graça de Deus com todos que encontrasse. Muitas pessoas foram até Jesus através do testemunho daquele ex-endemoniado que estava disposto a compartilhar seu passado e revelar sua transformação. O desejo de Deus é que compartilhemos nossos testemunhos, falemos das provações das quais fomos libertos e sejamos intencionais em não desperdiçar nossa dor. Deus tem um plano para cada luta e um propósito para cada dor. Ele quer usar a dificuldade em sua vida como uma mensagem para o mundo, para atrair as pessoas a Ele, para que experimentem cura, restauração e redenção. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Obrigado, meu Deus e meu Pai, por mais um dia, Senhor. Obrigado, meu Pai, pela luz do dia. Obrigado, meu Deus, pelo ar que respiramos, pelo pão em nossas mesas, pelo trabalho de nossas mãos. Nos abençoa neste dia, meu Pai, com a presença do Teu Espírito. Assim, ó Deus, eu oro e te agradeço. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. E graças